Olá, querido irmão, querida irmã, uma saudação amiga e fraterna a você. Eu venho trazer uma breve reflexão sobre a liturgia deste terceiro domingo do tempo da Páscoa, ano A. Jesus ressuscitado manifesta-se na comunidade que celebra a Eucaristia. Queridos e amados irmãos e irmãs, a primeira leitura que nós ouviremos é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13 e versículos de 22 a 33. Esta passagem de Atos vem nos dizer que não era possível que a morte dominasse. Trata-se do primeiro testemunho apostólico de Cristo ressuscitado após o dom do Espírito Santo. À luz das Sagradas Escrituras, o evento da Páscoa de Jesus é compreendido como um desígnio salvífico de Deus. Trata-se aqui de um testemunho que brota da comunidade, é portanto um testemunho humano, mas também um testemunho que vem do próprio Deus, uma vez que tudo se verifica através das Sagradas Escrituras. Trata-se de um cumprimento, entendido como realização em Cristo de tudo aquilo que se verifica nas próprias Escrituras Sagradas. É o emergir do agir de Deus na história, e ele age através de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é a confirmação de que tudo o que aconteceu, de fato, é confirmado pelo próprio Deus. Esta primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, chega a nós como um verdadeiro convite para ler as Escrituras à luz da Páscoa de Jesus em comunidade, ou seja, a comunidade reunida junto com o Cristo ressuscitado, lê e interpreta toda a palavra de Deus. Neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, ouviremos a passagem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, que nos traz o episódio dos discípulos de Emaús. Aqueles discípulos, 2 discípulos, que caminhavam para Emaús, quando de repente o próprio Senhor colocou-se a caminhar junto com eles, explicando-lhes todas as passagens da Escritura que diziam respeito a Ele mesmo. E depois também deu-se a conhecer no partir do pão. Meus irmãos, façamos algumas considerações acerca do fato narrado nesta perícope do Evangelho que vamos ouvir neste domingo. Esta passagem do Evangelho segundo Lucas que ouviremos é muito sugestiva a nós, para que compreendamos a nossa jornada cristã, a nossa vida cristã, como uma caminhada ao reconhecimento de Cristo, no ouvir as Escrituras e partir juntos o pão. A este propósito, como aprofundamento, eu recomendo a todos a leitura da Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a Palavra de Deus, do Vaticano II, número 21. E nesta passagem dos discípulos de Emaús, além do ouvir as Escrituras e reconhecer o Cristo no partir o pão, um outro elemento se faz importante. Quando os discípulos retornam e vão ao encontro dos demais, relatando-lhes o fato acontecido, estes dão testemunho de que realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Reconheçamos que agora o ressuscitado se faz presente e se dá a conhecer no escutar das Escrituras e também no repartir do pão. É o modo pelo qual reconhecemos que Cristo ressuscitou e fazemos experiência com o ressuscitado. E a Assembleia Eucarística
é o espaço propício para que esta experiência de encontro com Cristo aconteça de fato. É o próprio Cristo, morto e ressuscitado, que vai ao encontro da comunidade, que caminha com ele e sente o coração arder e, ao mesmo tempo, torna-se testemunha da sua Páscoa, o que significa tornar-se testemunha de todo o evento salvífico que Deus operou através de Jesus Cristo. Pois Cristo levou a termo todo o desígnio salvífico de Deus. Toda a experiência religiosa e histórica do antigo Israel encontra em Jesus Cristo a sua plenitude. E é somente à luz da sua Páscoa que é possível chegar a uma compreensão maior de todos estes fatos. Somente com a experiência de Jesus, que abre os nossos ouvidos para compreender a Escritura e reconhecê-lo na partilha fraterna. Pois a experiência dos discípulos de Emaús é uma experiência que, como dissemos, nos convida ao reconhecimento de Cristo, que nos abre os ouvidos para as Escrituras e se dá a reconhecer na celebração do pão partilhado. E a nossa vida, irmãos e irmãs, deve ser compreendida como uma prática que brota desta compreensão, sobretudo na solidariedade e na partilha fraterna na vida cotidiana. A segunda leitura que ouviremos é da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 17 a 21. Esta leitura nos lembra que nós fomos resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro sem mancha, aquele que entregou-se pela nossa justificação. Mediante o amor e a fé, nós participamos desta realidade salvífica que Ele nos adquiriu. Não só adquiriu, mas tornou-se também o fundamento da nossa esperança. Eis aí, irmãos e irmãs, a nossa existência, que é uma existência pascal, vivida na fé e na esperança. Pois em Cristo somos conduzidos a uma comunhão de amor e vida com o próprio Deus. E pelo batismo, esta realidade chega a todos nós. Passamos a uma nova maneira de viver e morrer, pois a nossa vida torna-se também uma vida modelada a partir da Páscoa de Cristo. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, a liturgia deste terceiro domingo do tempo da Páscoa leva-nos, portanto, a esta vivência com Cristo ressuscitado na comunidade. Como é bonito ver a comunidade eclesial reunida para ouvir o ressuscitado, que nos fala na proclamação da palavra e nos alimenta com o pão eucarístico, com o seu corpo e sangue partilhados. É o Cristo que continua no meio de nós, de um jeito diferente, pois é o Cristo glorioso, é o Cristo da Páscoa. Meus amados irmãos e irmãs, que nossas assembleias litúrgicas sejam de fato um verdadeiro encontro com Jesus ressuscitado. Um grande e fraterno abraço a todos vocês com as bênçãos de Deus.